o arquiteto do horror, o erro que entregou o maior serial killer de Long Island. A mente de um assassino organizado funciona como uma folha de cálculo estritamente matemática, onde a empatia foi completamente extinta para dar lugar a equações de pura crueldade. Cada detalhe do crime era friamente calculado com base na mitigação absoluta de riscos e na maximização sádica do controle emocional sobre a vítima. Rex Heuermann não agia por impulso, mas por pura engenharia forense. Ele aguardava pacientemente pelos períodos em que sua esposa, a imigrante islandesa Asa Ellerup, viajava com os filhos para visitar parentes no exterior, deixando o predador sozinho no comando de seu matadouro particular. Se você tem coragem de olhar direto para o abismo e quer desvendar os mistérios mais sombrios que a história tentou apagar, seja bem-vindo ao NewsWeb Doc. Inscreva-se no canal, deixe o seu like agora mesmo e ative as notificações. O seu apoio é o que nos permite continuar desenterrando essas verdades incômodas. A velha casa de madeira em Massapequa Park, com suas janelas permanentemente escuras e um isolamento acústico natural, proporcionado pelo abandono sombrio do imóvel, transformava-se no palco ideal para a execução de seus rituais mais macabros e inomináveis. As vítimas eram cirurgicamente atraídas com promessas de pagamentos vultosos que jamais veriam, arrancadas da segurança das ruas iluminadas e arrastadas para os confins daquele cativeiro suburbano subterrâneo. Ali, trancadas atrás de portas blindadas na escuridão úmida do porão, as jovens eram submetidas a longas e agonizantes horas de interrogatório psicológico e abuso físico extremo, onde o medo era usado como combustível para o prazer doentio do captor. Antes que o laço de nylon implacável cortasse definitivamente o fluxo de oxigênio de suas gargantas, Heuermann observava cada espasmo. O arquiteto aplicava rigorosamente a mesma precisão técnica que usava para calcular a resistência dos materiais de construção civil na resistência dos tecidos e órgãos humanos, registrando mentalmente com a frieza de um cientista o colapso biológico final e o último suspiro de cada jovem sob o seu domínio absoluto. Para compreender a gênese deste horror suburbano, precisamos retroceder nas páginas do tempo até as décadas de formação do predador. Rex Heuermann nasceu e cresceu na mesma residência que mais tarde se tornaria o epicentro das investigações criminais em Long Island. Criado por um pai de temperamento rígido, mecânico de precisão aeroespacial, Rex aprendeu desde a infância a manusear ferramentas de corte, a fundir metais e a projetar estruturas com tolerância zero para erros manuais. Seus antigos colegas de escola o descreviam como uma figura estranha, um jovem excessivamente alto, de ombros largos e movimentos lentos, que frequentemente sofria rejeição e isolamento social. Essa falta de conexão com a comunidade ao redor gerou um profundo e silencioso ressentimento. Em vez de buscar integração, o jovem focou todas as suas energias no domínio das ciências exatas e do design arquitetônico. Ele descobriu cedo que o concreto e o aço eram materiais previsíveis e fáceis de controlar, ao contrário das emoções humanas, que ele passou a enxergar como fraquezas biológicas a serem exploradas em segredo. Após se formar em tecnologia arquitetônica, Heuermann ingressou no agressivo e competitivo mercado imobiliário de Manhattan. No início dos anos 90, estabeleceu sua própria empresa de consultoria, a RH Consultants, com sede no coração de Midtown. Sua especialidade era resolver problemas burocráticos complexos junto ao Departamento de Edificações de Nova York, um labirinto de regras técnicas que ele dominava como ninguém. Ele sabia exatamente quais prédios possuíam frestas operacionais, como burlar inspeções de segurança, e quais áreas da cidade eram completamente esquecidas pela fiscalização pública. Essa perícia em navegar por sistemas burocráticos rígidos forneceu ao profissional a base intelectual necessária para desenhar um sistema criminal paralelo, onde ele mesmo criaria as leis, os limites territoriais e as formas de eliminação de resíduos humanos, sem deixar qualquer rastro visível para as autoridades do Estado. Paralelamente à sua ascensão profissional no centro financeiro do país, a vida privada do projetista era um monumento à mediocridade intencional. Ele se casou com Asa Ellerup,
uma mulher de origem europeia que pouco compreendia as nuances da rotina do marido, e juntos tiveram filhos no mesmo endereço cinzento de Massapequa Park. A residência, no entanto, nunca passou por reformas significativas. Enquanto Hoyerman gerenciava projetos milionários em Manhattan, sua própria habitação permanecia com a pintura descascada, cercada por árvores sem poda e entulhada de móveis antigos. Os vizinhos relatavam que o local exalava uma atmosfera de abandono sepulcral, como se estivesse congelado no tempo. Poucos sabiam que o verdadeiro luxo do proprietário não estava na decoração da sala de estar, mas sim no conteúdo guardado atrás de uma pesada porta blindada localizada nos fundos do subsolo, onde um arsenal de centenas de armas e ferramentas pesadas aguardava as noites de solidão do arquiteto. A rodovia costeira Ocean Parkway, uma estrada de 4 pistas que corta a barreira de ilhas ao sul de Long Island, foi projetada na década de 30 pelo urbanista Robert Moses como uma rota de lazer para os trabalhadores de Nova York. No entanto, sua geografia isolada, cercada por densos arbustos de amora silvestre, pântanos de água salgada e dunas de areia desprotegidas, transformou-se no cenário operacional perfeito para o criminoso. Hoyerman conhecia cada centímetro daquela rodovia. Ele passava por ali durante suas viagens de caça e pescaria nos finais de semana, mapeando mentalmente os trechos que ficavam totalmente às escuras durante a madrugada e identificando os pontos onde as câmeras de trânsito eram inexistentes. Para um analista de engenharia, a Ocean Parkway não era apenas uma estrada. Era um depósito linear de resíduos perfeitamente isolado do fluxo de pedestres e das patrulhas policiais de rotina. A engrenagem do terror foi acionada oficialmente na virada do milênio, coincidindo com a popularização das redes de anúncios classificados na internet e das plataformas digitais de serviços adultos, como o Craigslist. O arquiteto percebeu imediatamente que a tecnologia digital havia criado um mercado de vítimas perfeitamente vulneráveis. Ele passou a comprar telefones celulares descartáveis, os chamados burner phones, adquiridos com dinheiro em espécie em lojas de conveniência distantes de sua casa ou do seu trabalho. Hoyerman utilizava esses aparelhos exclusivamente para navegar pelos fóruns de classificados, selecionando mulheres que operavam de maneira independente, sem a proteção de cafetões ou redes de segurança organizadas. Ele buscava um perfil físico estrito, jovens de baixa estatura, vulneráveis economicamente e cujos desaparecimentos demorariam dias para serem reportados às delegacias locais devido ao isolamento social em que viviam. A primeira peça catalogada do mosaico de dor foi Maureen Brainard Barnes, uma jovem mãe de 25 anos, vinda do estado de Connecticut, que desapareceu no coração de Manhattan em julho de 2007. Maureen viajou para Nova York com o objetivo de conseguir dinheiro rápido para pagar o aluguel atrasado de sua residência. Ela agendou um encontro com um cliente misterioso que ofereceu uma quantia muito acima da média praticada no mercado imobiliário da época. Após sair de seu hotel próximo a Times Square, a jovem caminhou em direção ao local combinado e nunca mais respondeu às mensagens de seus familiares. O arquiteto aplicou nela o seu método padrão de contenção espacial. Os telefones da vítima foram desligados no exato segundo em que ela entrou em seu veículo particular, cortando qualquer possibilidade de rastreamento em tempo real pelas antenas de telefonia da cidade. O desaparecimento de Maureen foi tratado com desdém pelas autoridades policiais de Suffolk, que arquivaram o boletim de ocorrência sob a justificativa de que jovens envolvidas no mercado de serviços adultos frequentemente mudavam de estado sem avisar a família. Essa negligência inicial deu ao engenheiro a confirmação de que sua tese sociológica estava correta. A sociedade não se importava com as baixas daquele segmento específico. Sentindo-se totalmente imune ao alcance da lei penal,
Ele voltou a operar em julho de 2009, focando seus olhos em Melissa Barthelemy, de 24 anos. Melissa era uma jovem determinada que vivia no Bronx e utilizava os lucros de suas atividades para ajudar financeiramente sua irmã adolescente. O sumiço de Melissa seguiu exatamente a mesma linha geométrica do caso anterior. Um encontro marcado em uma noite de quinta-feira, telefones desligados imediatamente e o silêncio absoluto nas redes sociais. No entanto, o sadismo do predador exigia uma dose extra de controle psicológico. Dias após a morte de Melissa, o telefone de sua irmã mais nova começou a tocar repetidamente durante as tardes de verão. O homem do outro lado da linha falava com uma voz grave, sem sotaque perceptível e sem demonstrar qualquer tipo de alteração emocional ou pressa. Ele fazia perguntas detalhadas sobre os hábitos íntimos de Melissa, zombava do sofrimento da família e afirmava que havia assistido ao sofrimento da jovem, enquanto ela implorava pela própria vida no escuro. As chamadas telefônicas eram feitas a partir de áreas densamente povoadas de Manhattan, como o terminal rodoviário de Port Authority e os arredores do Madison Square Garden. O arquiteto utilizava a multidão de operários e turistas como um escudo humano digital, fazendo as ligações em movimento e descartando os chips eletrônicos logo em seguida, frustrando as tentativas de triangulação da polícia. Em junho de 2010, o ritmo de caça do projetista acelerou significativamente com o sequestro de Megan Waterman, de 22 anos. Megan era natural do Maine e havia viajado para Long Island acompanhada de seu namorado, que também atuava como seu gerente financeiro. Ela foi vista pelas câmeras de segurança de um hotel em Hauppauge, saindo de madrugada pela porta dos fundos, para atender a um cliente de última hora que havia feito exigências específicas de privacidade. Hoyerman a conduziu para fora do perímetro hoteleiro em sua caminhonete Chevrolet Avalanche de cor escura, um veículo robusto que permitia ocultar volumes pesados no banco traseiro sem levantar suspeitas em blitzer urbanas. Megan nunca mais retornou ao quarto de hotel, deixando para trás seus pertences e uma filha de pouca idade que aguardava seu retorno no estado natal. O último elemento do grupo inicial de vítimas foi Amber Lynn Costello, de 27 anos, cujo desaparecimento em setembro de 2010 revelou as primeiras rachaduras no planejamento de segurança do engenheiro. Amber vivia em uma casa de esquina em Babylon, uma localidade muito próxima à residência do agressor. Ela enfrentava dependência química severa e utilizava os ganhos de seus encontros para sustentar seu vício em narcóticos. Na noite de seu sumiço, um homem de estatura gigantesca e aparência robusta ligou repetidamente para o celular de Amber. Os amigos de Amber relataram posteriormente que viram um indivíduo com as características físicas de Hoyerman aguardando a jovem na calçada dentro de uma caminhonete preta. Amber entrou no carro carregando apenas sua bolsa pequena de mão e desapareceu na escuridão da rodovia estadual. Enquanto o arquivo dessas 4 mulheres permanecia esquecido nas gavetas de metal da polícia local, uma ocorrência paralela e aparentemente sem conexão direta provocou o colapso de todo o esquema de ocultação do arquiteto. Na madrugada de 1º de maio de 1990, Shannon Gilbert, uma jovem que também atuava no mercado de acompanhantes de luxo na internet, teve um surto de pânico psicótico enquanto atendia a um cliente na comunidade isolada de Oak Beach, uma área residencial restrita localizada ao longo da Ocean Parkway. Shannon discou o número de emergência e 111 de seu celular e iniciou uma gravação de 23 minutos que mudaria os rumos da história policial de Nova York. Ela gritava repetidamente que homens poderosos pertencentes a uma seita local estavam tentando assassiná-la e corria sem direção pelas dunas de areia fina, batendo nas portas das casas de veraneio dos moradores locais. O pânico de Shannon mobilizou uma busca tardia nas semanas seguintes. Diante da pressão da família da jovem, que se recusava a aceitar a narrativa oficial de um afogamento acidental nos pântanos, a polícia de Suffolk designou o policial John Malia e seu cão farejador Blue
para inspecionar a vegetação rasteira ao longo da rodovia costeira em busca de vestígios de roupas ou fragmentos ósseos. No dia 13 de dezembro de 2010, o cão treinado parou diante de uma clareira densa de arbustos espinhosos a menos de 10 metros do acostamento da Ocean Parkway. O animal deitou-se no chão e emitiu um gemido baixo, o sinal técnico de que havia localizado material biológico humano em estado avançado de decomposição. Quando os técnicos forenses limparam a vegetação rasteira, encontraram os restos esqueletizados de Melissa Barthelemy envoltos em sacos de estopa amarrados com nós navais simétricos. Nas 72 horas seguintes, o foco da busca mudou radicalmente de uma simples averiguação de desaparecimento para a caça a um predador de massa. A escavação minuciosa do terreno revelou que o assassino havia transformado aquela faixa de terra pública em seu necrotério particular. A poucos metros do primeiro corpo, os antropólogos forenses localizaram sucessivamente os restos mortais de Maureen Brainard Barnes, Megan Waterman e Amber Lynn Costello. A disposição dos esqueletos indicava um planejamento milimétrico. Os corpos estavam alinhados em intervalos quase idênticos de distância, dispostos paralelamente à rodovia, demonstrando que o executor operava com uma regularidade matemática fria e sem qualquer pressa no momento do descarte. O horror tomou conta das manchetes dos jornais internacionais, que batizaram o desconhecido criminoso de o assassino de Gilgo Beach. À medida que os investigadores expandiam o raio de busca para além das 4 de Gilgo, novas camadas de atrocidades começaram a emergir da areia escura da praia. Em abril de 2019, os peritos desenterraram um tronco humano envolto em plástico preto pesadíssimo que os exames laboratoriais de DNA comprovaram pertencer a Jessica Taylor, uma jovem que havia desaparecido anos antes. Fragmentos do corpo de Jessica já haviam sido localizados em uma área florestal distante de Manorville, provando que o agressor utilizava diferentes territórios do estado para fragmentar as evidências de seus crimes antes de concentrar seus descartes finais na rodovia costeira. A precisão dos cortes nos ossos de Jessica indicava que o assassino possuía conhecimentos avançados de anatomia biológica ou ferramentas industriais de alta performance para desmembramento de tecidos. O ápice do horror psicológico da investigação ocorreu com a descoberta de 2 vítimas que quebravam totalmente o perfil demográfico das mulheres anteriores. A poucos metros dos restos de Jessica Taylor, os cães farejadores localizaram o esqueleto de uma criança de colo, uma menina de aproximadamente 1 ano de idade, enrolada em um cobertor de lã desgastado. A análise forense determinou que o bebê havia sido morto por asfixia mecânica. Logo em seguida, a menos de 50 metros de distância da criança, foi localizado o corpo de um homem jovem de origem asiática, vestido com roupas femininas de seda. O exame de necropsia revelou que o indivíduo havia sugerido fraturas múltiplas no crânio, causadas por golpes violentos de um objeto contundente pesado. A descoberta dessas vítimas indicava que o campo de extermínio da Ocean Parkway guardava segredos muito mais complexos e antigos do que a polícia estimava inicialmente. Apesar da magnitude das descobertas biológicas e do envolvimento de agências federais na análise das evidências, a investigação entrou em um período de paralisia absoluta que durou mais de uma década. Esse ato de justiça foi alimentado por uma rede de corrupção institucional, disputas de ego entre departamentos policiais locais e incompetência técnica crônica. O antigo chefe de polícia do condado de Suffolk, James Burke, recusou ativamente a ajuda e os recursos tecnológicos do FBI nas fases críticas da investigação, proibindo os agentes federais de acessarem os dados brutos de telefonia e os perfis geográficos dos crimes. Burke foi posteriormente preso e condenado por agredir testemunhas em casos paralelos e por obstruir investigações federais, levantando suspeitas de que o Departamento de Polícia Local estava a proteger ativamente figuras influentes da comunidade envolvidas nos escândalos imobiliários da região.
Durante todo esse período de silêncio e frustração das famílias das vítimas, Rex Heuermann continuou sua rotina corporativa impecável no coração financeiro do país. Ele assinava projetos arquitetônicos complexos, comparecia a audiências públicas de zoneamento urbano e lidava diariamente com fiscais de segurança predial da Prefeitura de Nova York. Sua imagem pública era a de um profissional exigente, técnico e totalmente focado no cumprimento das leis civis de engenharia. Em seu escritório de Manhattan, as paredes exibiam plantas detalhadas de arranha-céus e alvarás de renovação estrutural. No entanto, o verdadeiro algoritmo de sua mente continuava focado nas pesquisas sombrias que ele realizava nas madrugadas, monitorando cada passo dado pela nova equipe de homicídios e refinando seus métodos de contenção biológica para garantir que sua farsa imobiliária nunca sofresse um colapso judicial. A virada tecnológica que selou o destino do arquiteto começou em fevereiro de 2022, quando uma nova força-tarefa especial, batizada de Task Force Gilgo Beach, foi estruturada sob o comando do novo comissário de polícia Rodney Harrison, e com a integração total de analistas de dados e inteligência forense do FBI, a equipe decidiu reiniciar a investigação do zero, abandonando os antigos relatórios de rua e aplicando softwares avançados de análise de Big Data em todos os arquivos digitais acumulados desde os anos 90. Os analistas cruzaram os dados geográficos de localização de milhares de torres de telefonia móvel antigas com os registros de compras de veículos especiais feitos no estado de Nova York no início da década de 2010. Foi através desse cruzamento massivo de algoritmos eletrônicos que o nome de Rex Heuermann surgiu pela primeira vez nas telas dos computadores federais. Os registros indicavam que Heuermann era o proprietário de uma caminhonete Chevrolet Avalanche de primeira geração, modelo idêntico ao que havia sido descrito por uma testemunha ocular-chave que presenciara os momentos finais de Amber Costello em Babylon antes de seu sumiço. Com o nome do arquiteto no topo da lista de suspeitos, os agentes do FBI iniciaram uma operação de monitoramento eletrônico total de suas comunicações digitais. Eles descobriram que o engenheiro continuava utilizando ativamente contas de e-mail fakes associadas a pseudônimos como Andrew Roberts para acessar fóruns de serviços adultos na internet, além de comprar cartões de crédito pré-pagos em espécie para financiar suas atividades secretas de vigilância e contratação de serviços privados em Manhattan durante os períodos de folga profissional. A confirmação biológica que os promotores precisavam para emitir os mandados de prisão não veio de técnicas tradicionais de coleta de sangue, mas sim de um erro primário de descarte feito pelo próprio arquiteto em sua rotina corporativa. Em janeiro de 2023, uma equipe de agentes disfarçados do FBI seguiu Heuermann desde o seu escritório de arquitetura até a calçada movimentada da Quinta Avenida. Eles observaram o momento exato em que o engenheiro terminou de consumir uma pizza e descartou a caixa de papelão com os restos da refeição em uma lixeira de metal pública. O material foi recolhido imediatamente pelos agentes utilizando luvas cirúrgicas especiais e enviado sob protocolo de segurança biológica máxima para o Laboratório Central de Genética Forense do Estado. Os geneticistas forenses conseguiram isolar o DNA mitocondrial presente na crosta da pizza descartada pelo suspeito. Em seguida, essa assinatura genética foi comparada diretamente com uma evidência biológica crítica que havia sido preservada congelada em nitrogênio líquido desde dezembro de 2010. Um fio de cabelo humano que havia sido localizado pelos peritos criminais, aderido à fita adesiva de alta resistência, usada para amarrar os braços de Megan Waterman dentro do saco de estopa em Gilgo Beach. O laudo laboratorial emitido pelos cientistas forenses registrou uma probabilidade estatística de correspondência de 99,96% entre o DNA da pizza de Heuermann e o material colhido na cena do crime,
destruindo qualquer possibilidade técnica de erro de amostragem ou contaminação biológica. Na noite chuvosa de 13 de julho de 2023, a rotina de Midtown Manhattan foi quebrada por uma ação tática coordenada pelas agências federais. Vários veículos descaracterizados cercaram Hoyerman enquanto ele caminhava tranquilamente pela calçada em direção ao terminal de trens suburbanos para retornar à sua residência em Long Island. O arquiteto não esboçou qualquer reação física de defesa, não gritou e não questionou os agentes de segurança. Seus olhos apenas piscaram de forma apática atrás das lentes de seus óculos enquanto as algemas de aço eram travadas firmemente em seus pulsos grossos de projetista. Enquanto o réu era conduzido sob custódia máxima para as celas de isolamento da prisão estadual, um exército de peritos criminais munidos de equipamentos pesados de escavação invadiu a residência cinzenta de Massapequa Park. A busca forense na residência do engenheiro durou 12 dias consecutivos e transformou a pacata rua residencial em um campo de operações científicas de grande escala. Os técnicos utilizaram radares de penetração de solo para mapear variações de densidade sob o piso de concreto do subsolo e cães farejadores especializados na detecção de restos mortais antigos enterrados profundamente. Atrás da pesada porta de metal trancada com segredo eletrônico no porão da casa, as equipes de perícia localizaram um arsenal composto por mais de 270 armas de fogo de diversos calibres, além de caixas de plástico organizadas contendo troféus biológicos e pertences pessoais que haviam pertencido às mulheres assassinadas ao longo das últimas 3 décadas, incluindo documentos de identidade, maquiagens e acessórios de vestuário. A análise técnica dos computadores, discos rígidos e servidores de dados apreendidos tanto na residência quanto no escritório imobiliário de Hoyerman revelou a extensão de sua obsessão criminal interna. Os analistas de informática do FBI localizaram arquivos ocultos contendo mais de 10.000 pesquisas detalhadas feitas pelo arquiteto sobre o andamento das investigações policiais de Gilgo Beach, os nomes dos detetives envolvidos na força-tarefa e os avanços nos métodos de análise de DNA genealógico. Além disso, o histórico de navegação do réu exibia buscas obsessivas por materiais visuais de tortura real, execuções clandestinas e artigos acadêmicos de medicina legal, detalhando os tempos exatos necessários para a destruição de tecidos biológicos humanos expostos à umidade e à salinidade do solo costeiro. O processo criminal que se desenvolveu nos tribunais do estado de Nova York foi um dos espetáculos mais tensos e frios da história jurídica americana recente. Durante as sessões iniciais de instrução penal, a equipe de advogados de defesa do arquiteto tentou anular a validade jurídica das provas biológicas, argumentando que a coleta do DNA na caixa de pizza pública constituía uma violação de privacidade constitucional e que os laboratórios estaduais haviam falhado em manter a cadeia de custódia estrita dos materiais coletados em 2010. No entanto, o Corpo de Promotores do Ministério Público apresentou um volume esmagador de provas complementares, incluindo dados de rastreamento de satélite que posicionavam o veículo pessoal de Hoyerman nas exatas coordenadas geográficas e horários em que os telefones das vítimas faziam suas conexões finais de rede. A pressão sobre o réu atingiu o ponto de ruptura definitivo em abril de 2026, quando a Força-Tarefa Especial da Promotoria apresentou um novo aditamento à denúncia criminal inicial. Utilizando técnicas revolucionárias de genealogia genética investigativa, baseadas em bancos de dados públicos de ancestralidade familiar, os cientistas conseguiram ligar de forma inequívoca o perfil genético de Rex Hoyerman a mais 4 casos de homicídios não resolvidos ocorridos nos estados de Nova York e Nova Jersey entre os anos de 1993 e 2003. Diante do colapso total de sua estratégia de defesa, e sabendo que o patrimônio imobiliário de toda a sua vida
seria completamente confiscado pelas ações civis de indenização movidas pelas famílias das vítimas, a postura de arrogância técnica do arquiteto desmoronou completamente perante o juiz da causa. No dia de seu julgamento definitivo no tribunal de Suffolk, Rex Heuermann compareceu vestindo o uniforme oficial de cor laranja reservado aos detentos de alta periculosidade do sistema prisional do Estado. Ele permaneceu sentado de forma rígida, mantendo os olhos fixos na mesa de seus defensores e recusando-se a olhar para as galerias do tribunal, onde as mães, irmãs e filhos sobreviventes das vítimas acompanhavam a sessão sob forte esquema de apoio psicológico e segurança armada. Com a mesma voz fria, técnica e desprovida de oscilações emocionais que utilizava no passado para apresentar planilhas de custos de engenharia aos seus clientes corporativos, o arquiteto confessou detalhadamente o sequestro, o cárcere privado em seu porão residencial, as sessões de tortura psicológica e a execução final por asfixia de 7 mulheres, além de admitir sua participação direta na ocultação dos restos mortais da 8ª vítima do pântano costeiro. Em 17 de junho de 2026, o juiz Timothy Mazzei leu a sentença histórica que encerrou formalmente o ciclo de impunidade do caso de Gilgo Beach. O magistrado condenou Rex Heuermann a múltiplas sentenças consecutivas de prisão perpétua, sem qualquer direito a pedidos futuros de liberdade condicional, progressão de regime para cumprimento de pena em regime semiaberto ou indultos humanitários de natureza médica. Durante a leitura da decisão judicial, o juiz quebrou a formalidade tradicional e manifestou publicamente o seu desprezo pelas ações do réu, classificando-o como uma figura asquerosa que utilizou sua inteligência profissional para infligir dor máxima a indivíduos vulneráveis da sociedade civil. O engenheiro ouviu a sentença sem esboçar qualquer tipo de alteração facial ou remorso público. O arquiteto foi transferido sob forte escolta de segurança máxima para o complexo penitenciário de Downstate, uma instalação prisional projetada especificamente para conter os criminosos mais perigosos e isolados do sistema penitenciário do país. Ali, o homem que passou décadas projetando grandes estruturas de concreto e aço para a elite financeira de Manhattan passará o restante de sua existência biológica confinado em uma cela de isolamento total, medindo 2 por 3 metros de concreto armado, sem acesso a redes de computadores, sem comunicação com o mercado imobiliário e sem qualquer contato visual com o horizonte da cidade que ele aterrorizou em segredo. A história dos crimes de Gilgo Beach deixa uma marca indelével nos anais da criminologia internacional e serve como um lembrete sombrio sobre as limitações dos sistemas de segurança pública tradicionais diante de mentes criminosas altamente organizadas. O caso demonstrou que a precisão matemática e a regularidade burocrática podem ser perfeitamente utilizadas como escudos para ocultar as ações mais brutais da natureza humana no coração das grandes metrópoles contemporâneas. Enquanto o sol nasce sobre as águas frias do Oceano Atlântico e ilumina a vegetação rasteira da rodovia Ocean Parkway, o silêncio finalmente retorna àquela faixa de areia isolada de Long Island. As vozes daquelas que foram enterradas na escuridão encontraram sua resposta na justiça dos homens, provando que nenhuma estrutura de concreto ou segredo técnico é forte o suficiente para resistir ao peso inevitável da verdade quando ela decide emergir da profundidade da terra. A desconstrução da armadura jurídica de Rex Heuermann acelerou drasticamente quando os peritos em balística e engenharia reversa do Laboratório Central do FBI conectaram o maquinário industrial do suspeito a marcas microscópicas encontradas em evidências físicas guardadas desde os anos 90. Cada ferramenta apreendida no porão escuro de Massapequa Park passou por uma varredura óptica tridimensional de alta resolução, revelando que os cortes precisos feitos nos plásticos de contenção e nas cordas de nylon de Gilgo Beach
haviam sido gerados por uma guilhotina de precisão e facas de caça específicas catalogadas no inventário particular do arquiteto. O volume de dados científicos empilhados contra o réu eliminou qualquer margem de manobra para a equipe de defensores públicos e especialistas em direito penal contratados pela família Hoyerman, forçando um recuo estratégico completo diante do Tribunal de Suffolk. Enquanto o réu permanecia sob custódia protetiva na ala médica da prisão de Yafunk, devido ao risco extremo de linchamento por parte da população carcerária, os investigadores federais abriram linhas de cooperação internacional com a Interpol e polícias europeias para mapear as movimentações financeiras de Hoyerman durante suas viagens corporativas de consultoria nas últimas 3 décadas. O cruzamento dos registros de cartões de crédito internacionais revelou padrões perturbadores de deslocamento que coincidiam milimetricamente com o arquivamento de desaparecimentos não resolvidos em capitais europeias e hotéis de trânsito aeroportuário. A tese inicial de que ele seria um fenômeno estritamente local de Long Island foi sumariamente descartada pelos analistas de perfil comportamental do Quântico, que passaram a catalogá-lo como um dos predadores transnacionais mais sofisticados e camuflados da história americana recente. A pressão psicológica exercida pelas equipes de interrogatório federal concentrou-se na quebra da vaidade intelectual do engenheiro. Os agentes sabiam que Hoyerman se considerava superior às estruturas tradicionais de investigação de rua e, por isso, utilizaram dados de eficiência matemática e relatórios analíticos complexos para demonstrar ao réu que cada um de seus passos digitais havia sido mapeado por inteligência artificial forense. Ao perceber que sua meticulosa arquitetura de mitigação de riscos havia sido decifrada por equações computacionais muito mais potentes do que sua capacidade individual de planejamento, a resistência verbal de Hoyerman ruiu por completo. O arquiteto exigiu a presença de seus advogados de confiança e iniciou o protocolo de confissão formal dos crimes em troca de garantias de isolamento em penitenciárias federais de segurança máxima, longe das alas comuns do sistema estadual de Nova York. A leitura detalhada dos autos de confissão final chocou até mesmo os investigadores mais experientes do Departamento de Homicídios da Polícia Estadual. Rex Hoyerman descreveu, com termos de engenharia e precisão anatômica assustadora, como monitorava os sinais vitais de suas vítimas, utilizando equipamentos médicos de aferição de pressão e oxigenação, enquanto reduzia gradualmente o fluxo de ar através dos laços de nylon. Ele detalhou o processo de drenagem biológica e higienização química que realizava no subsolo de sua habitação para evitar o surgimento de odores que pudessem alertar os vizinhos de Massapequa Park ou os cães da região. Cada ação era documentada em sua mente através de códigos alfanuméricos, comprovando que ele enxergava o extermínio de seres humanos como um processo estritamente industrial de conversão e eliminação de matéria orgânica vulnerável. O veredito final proferido pelo juiz Timothy Mazzei, no dia 17 de junho de 2026, representou o fechamento definitivo de um dos capítulos mais sombrios e dolorosos da história jurídica mundial. A sentença de múltiplas prisões perpétuas consecutivas, sem qualquer janela legal para pedidos de progressão de regime, liberdade condicional por motivos de idade avançada ou benefícios de custódia humanitária, foi estruturada para garantir o sepultamento em vida do criminoso. Os bens residenciais de Massapequa Park e o escritório de consultoria RH Consultants em Manhattan foram totalmente liquidados por ordem judicial para o pagamento das indenizações milionárias devidas aos fundos de amparo às famílias das vítimas e aos custos operacionais das buscas arqueológicas realizadas ao longo da rodovia litorânea Ocean Parkway.
A transferência definitiva de Rex Heuermann para o Complexo Penal de Segurança Máxima de Downstate foi executada sob um protocolo militarizado de proteção para evitar execuções sumárias nas estradas federais. O homem que passou toda a sua trajetória profissional desenhando layouts de circulação e calculando a eficiência espacial de arranha-céus comerciais, agora habita uma cela de isolamento acústico absoluto, construída em concreto de alta densidade abaixo do nível do solo. Ele passa 23 horas por dia trancado sob vigilância eletrônica ininterrupta de circuito fechado, sem qualquer contato com materiais de leitura técnica, sem acesso a redes digitais e sem o direito de visualizar o skyline de Nova York. Suas mãos, que antes assinavam projetos milionários na Quinta Avenida, agora manipulam apenas utensílios de plástico flexível, sob a supervisão rígida de guardas armados. Enquanto o isolamento consome os dias finais do arquiteto do horror na escuridão de sua cela federal, a rodovia costeira de Long Island passa por um processo profundo de ressignificação social e ambiental. O governo do estado de Nova York instalou memoriais ecológicos permanentes ao longo dos trechos de preservação ambiental da Ocean Parkway, homenageando as vidas de Maureen Brainard Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Lynn Costello, Jessica Taylor e das demais vítimas identificadas pela ciência forense de última geração. O pântano salgado e as dunas de areia fina de Gilgo Beach, que por 3 décadas serviram como depósito clandestino para o predador mais camuflado da metrópole, finalmente silenciaram os ecos de dor do passado, deixando para a criminologia mundial a lição indelével de que a mais absoluta banalidade cotidiana pode ocultar o horror mais profundo e implacável da natureza humana. Rex Heuermann passou décadas escondido na mais absoluta banalidade. Quantos outros monstros como ele caminham ao nosso lado agora mesmo? Deixe o seu comentário com a sua teoria sobre este caso. Compartilhe este vídeo com quem ama True Crime. E não se esqueça de deixar o seu gostei. Esta foi mais uma investigação do News Web Doc. Até o próximo mistério. E fiquem bem.